Carta de Gálatas, capítulo 1, versículo 1 adiante. Paulo vai dar um início à introdução da sua carta, dizendo: Paulo, apóstolo, não dos homens, e nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, o qual a glória para todo sempre. Amém. Paulo ele escreve essa carta para a cidade da Galácia, que era uma cidade que ocupava um grande espaço de uma zona central da Ásia Menor, que hoje é conhecida como a atual Turquia. Essa cidade, é interessante nós falarmos que ela recebeu esse nome de Galácia, né? Paulo vai chamar aqui de Gálatas, devido aos gauleses que vieram da Macedônia e que por volta do século 3 a.C., eles haviam implantado ali a sua cidade nesse território que ficava próximo à zona central da Ásia Menor naquele tempo. Por essa razão, essa cidade vai se chamar de cidade de Galácia. Nós vemos que essa cidade também, ela, após a morte do seu rei chamado Amintás, por volta do ano 25 a.C., essa cidade ela se torna uma das províncias do Império Romano. Passou a se tornar uma cidade do Império Romano naquele tempo. E o fato dessa cidade se tornar uma província do Império Romano, nós vemos que também ela foi completamente influenciada pelo politeísmo. Politeísmo era uma doutrina de diversos deuses, onde se adorava várias imagens, várias esculturas, que era uma característica do Império Romano. Quando você olha na história e você vê Roma como espelho da idolatria naquele tempo. Porque Roma havia sido influenciada pelo helenismo, que era uma cultura de mistura dos gregos com os romanos, e por essa razão eles eram completamente tomados pelo politeísmo, uma doutrina que adorava diversos deuses. Por certo, a cidade de Galácia também, ela adorava outros deuses porque ela era influenciada por essa cultura do politeísmo. Paulo ele chega nessa cidade por volta da sua primeira viagem missionária, e ali ele vai pregar o evangelho em algumas regiões, como o Icônio, Listra e Derbe. Ele vai apregoar o evangelho nessas cidades, nesses territórios que eram próximos ali, e ele funda e estabelece essa igreja na sua primeira viagem missionária. Paulo, então, quando ele começa a dar sequência às suas viagens missionárias, que nós sabemos que foram 3 viagens que o apóstolo Paulo ele deu sequência, ele havia efetuado, e na medida que ele ia fazendo as suas viagens, ele vai receber algumas informações da cidade da Galácia, que os irmãos que outrora haviam sido evangelizados por Paulo, haviam sido alcançados por Paulo, eles haviam sido agora completamente influenciados por mestres judaizantes que diziam que a justificação por meio da graça não era completamente absoluta e definitiva porque faltava a obediência da lei das obras. E aí Paulo ele vai saber dessas informações, e um dos principais motivos que levaram Paulo a escrever essa carta de Gálatas foi de defender o ministério apostólico da graça e de também confrontar esses judaizantes, esses mestres que estavam cercando a igreja naquele tempo, dizendo que a justificação, para ela ser definitiva, teria que ter um cumprimento da lei. Por essa razão, Paulo ele vai escrever essa carta, então, para confrontar esses falsos mestres. A data em que essa carta foi escrita, nós vemos aqui no capítulo 1, que na última estrofe do versículo 2, ele vai dizer: e a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Quando ele se refere às igrejas da Galácia, ele está se referindo a várias regiões, a várias localidades. E aqui se levanta 2 teorias. A primeira é que o apóstolo Paulo poderia ter escrito essa carta por volta da sua primeira e segunda viagem missionária, onde ele esteve visitando o lado sul da Galácia, e quando ele visita o lado sul da Galácia, ele vai apregoar o evangelho na cidade de Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. E essa ocasião em que ele vai visitar ao lado sul da Galácia ocorre por volta do ano
49 depois de Cristo. E quando ele escreve essa carta, ele estava em Antioquia, na Síria. Então, ele poderia ter escrito provavelmente durante essa data. A segunda hipótese que se levanta aqui é que o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta na sua terceira viagem missionária, onde ele estava passando ao lado sul da Galácia, e onde ele escreve para as igrejas de Pérgamo, Ancira e Tavium. E essa data que ele escreve essa carta provavelmente seria por volta do ano 54 ao ano 55 depois de Cristo. Porém, os teólogos, os historiadores vão dizer que ele escreve essa carta provavelmente no ano 49, que é onde ele faz a sua viagem para o lado sul da Galácia. Eu falei o lado sul ou norte aqui, irmãos? O lado norte, tá? A segunda teoria aqui é o lado norte, que ele vai escrever para Pérgamo, Ancira e Tavium. Então, a teoria que mais se levanta é que ele escreveu essa carta no ano 49 depois de Cristo, quando ele faz uma viagem para o lado sul da Galácia naquele tempo. Conteúdo adicional dessa carta. Nós vemos que o apóstolo Paulo, no capítulo 1 ao capítulo 2, ele vai fazer uma defesa do ministério em que ele pregava, uma defesa do evangelho que ele ensinava, ou seja, a doutrina que ele estava pregando e ensinando para aquele povo. E aqui Paulo ele vai descrever, logo no capítulo 1, ele vai descrever um diálogo que ele teve com Pedro e os demais apóstolos em relação ao evangelho que ele pregava. Então, do capítulo 1 ao capítulo 2 de Gálatas, nós vamos encontrar Paulo fazendo uma defesa acerca do seu evangelho. Gálatas capítulo 1, versículo 8, acompanhe comigo aí. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema. Versículo 11. É mais fácil vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens, porque não o recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aqui no capítulo 1, Paulo ele vai defender as doutrinas do evangelho que ele pregava. E ele vai dizer que o evangelho que ele pregava aos gentios e principalmente aos judeus convertidos na fé, não era um evangelho revelado por homens, mas era um evangelho revelado pelo próprio Deus. Nós falamos aqui constantemente nas aulas anteriores que Paulo ele tinha todo o conhecimento necessário para que ele pudesse pregar ou explanar qualquer parte da escritura do Antigo Testamento, porque a Bíblia que eles utilizavam naquele tempo era o Antigo Testamento, mas o que lhe faltava era uma revelação do Evangelho. A Bíblia que eles utilizavam naquele tempo para pregoar era o Decálogo, era o Antigo Testamento, era o Pentateuco. Nós vemos claramente Jesus fazendo várias citações do Antigo Testamento, os apóstolos fazendo citações do Antigo Testamento. Então, a base que eles tomavam naquele tempo era as escrituras do Antigo Testamento, porque então a escritura do Novo Testamento passou a ser escrita por volta do ano 70 depois de Cristo, e todas elas foram escritas por base da revelação, assim como o Evangelho de Mateus foi escrita dentro de uma análise biográfica acerca de Jesus e acerca do que ele pregava. Nós vemos as cartas gerais, foram escritas com base na revelação e com base da contextualidade do que eles estavam vivendo naquele tempo. Nós vemos Paulo também escrevendo as suas cartas com base na contextualidade em que ele estava vivendo naquele tempo, como a carta de Gálatas, onde ele vai fazer menção acerca de algumas doutrinas e vai se referir à circunstância que eles estavam vivendo naquele momento. Então, a base que eles tomavam naquela época das escrituras eram as escrituras antigas. Então, nós vemos que havia uma necessidade de Deus usar um homem para que pudesse revelar coisas que ele não havia revelado aos demais apóstolos. E nós vemos Paulo, ele escreveu na carta aos Gálatas, na carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, que ele recebeu revelações que não é lícita transmitir aos homens. Então, Paulo, ele recebe uma revelação divina da parte de Deus. E quando ele descreve aqui no versículo 12, que ele não aprendeu, não foi de homens, mas o que ele teve foi uma revelação do próprio Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo que o que ele ensinava eram ensinamentos com base na revelação divina. Esse era o evangelho que Paulo pregava. E ele começa o capítulo 1 fazendo defesa acerca da sua pregação. E é dessa forma que ele se refere aos irmãos. No capítulo 2 aqui,
nós vemos Paulo descrevendo alguns assuntos em relação à salvação pela fé, onde ele vai falar que a salvação é exclusivamente pela fé. No capítulo 2, Paulo ele vai descrever um diálogo que ele teve com Pedro e os demais apóstolos, onde ele esteve em Jerusalém, para discursar acerca dos ritos da lei e das suas cerimônias. Em Atos capítulo 15, vai descrever essa discussão. E aqui no capítulo 2, ele vai mencionar para os irmãos da Galácia a respeito desse diálogo que ele teve com Pedro e os demais apóstolos. Porque Paulo escreve essa carta para confrontar os falsos mestres judaizantes que estavam tentando implantar na igreja cerimônias e tradições da lei. Capítulo 2, olha o que ele vai dizer. Depois, passado 14 anos, subi outra vez com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, e lhes pus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente os que estavam em Estima, para que de alguma maneira não cortasse ou não tivesse corrido em vão. Paulo aqui ele vai dizer que ele foi para Jerusalém para discursar com Pedro e os demais pais da igreja, os apóstolos, para falar sobre a revelação do evangelho que ele pregava aos gentios. Porque nós vemos que Pedro, ele havia sido completamente influenciado pelo judaísmo naquele tempo, e os mestres judaizantes estavam cercando a igreja apostólica que havia em Jerusalém, colocando ritos de cerimônias. Nós vemos nos evangelhos que o próprio Jesus ele foi perseguido, juntamente com seus discípulos, onde eles diziam que os discípulos de Jesus não praticavam rituais da lei, ou não praticavam as cerimônias da lei. E aqui Paulo vai ter uma conversa com Pedro, e ele vai descrever que a justificação não vem mais pela praticidade das obras, como os falsos mestres judaizantes naquele tempo estavam ensinando, dizendo que para se haver uma justificação absoluta, precisa existir a praticidade das cerimônias e das leis antigas. Aqui Paulo está dizendo, não, a justificação ocorre apenas pela fé em Cristo. Capítulo 2, versículo de número 11, Paulo vai dizer que ele resistiu Pedro na cara. Pedro era a maior autoridade existente em Jerusalém. Ele era o pastor daquela igreja. E quando ele utiliza essa expressão que ele resistiu a Pedro, ele está dizendo que ele não aceitou o que Pedro quis impor. Porque o que ele pregava era uma revelação do Senhor Jesus Cristo. O que ele pregava era a verdadeira mensagem do Evangelho. Aí no capítulo 2, versículo 16, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Ele está dizendo que não é pela praticidade das obras da lei que o homem será justificado. Ou seja, não é porque ele guarda o sábado, não é porque ele guarda as cerimônias do Antigo Testamento, não é porque ele cumpre e zela pelas leis que foram estabelecidas desde o povo de Israel até agora, os tempos da Igreja Apostólica, não era pelo cumprimento delas que eles seriam justificados, mas era totalmente pela fé em Cristo Jesus. Porque ele vai dizer que nenhuma carne será justificada mediante as obras da lei. Ele vai descrever esse diálogo que ele teve com Pedro em Atos capítulo 15. E lá Paulo também vai dizer que os seus pais na fé, se eles fossem justificados pelas obras da lei, certamente nenhum homem seria justificado. O trabalho deles seria em vão. Porque pela lei ninguém é justificado. Por que nós não somos justificados? Porque ninguém consegue cumprir todos os quesitos da lei. É por isso que Paulo está dizendo que o homem é justificado pela fé e não pela praticidade da lei. E aqui no versículo 19, olha o que ele vai dizer. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, mas para viver para Deus. Versículo 20, versículo 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em debalde. Ele está dizendo que se a nossa justificação ocorre pela praticidade da lei, então a morte de Cristo na cruz do Calvário foi em vão. Então a salvação não vem pelas obras, ela vem pela fé mediante a Cristo.
Algo interessante que na história, Martinho Lutero, hoje nós estamos comemorando aqui 500 anos da Reforma Protestante, dia 31 de outubro, hoje está sendo celebrado aqui 500 anos da Reforma. Martinho Lutero, ele vai utilizar a Carta de Gálatas como a carta magna do seu ministério. Uma das principais fontes da onde ele vai extrair os seus conceitos, as suas teses para defender a verdade da Bíblia. No dia 31 de outubro, Martinho Lutero, na Alemanha, ele prega 95 teses, um castelo de Wittenberg, uma igreja, para confrontar ali os conceitos ideológicos e dogmas do catolicismo romano, para confrontar as indulgências que eles estavam tentando levantar diante do povo, onde extraía uma remissão temporária diante das suas penas capitais. E aí Martinho Lutero vai dizer que isso estava errado. E ele vai pregar 95 teses confrontando essas heresias. E aqui ele vai utilizar a carta aos Gálatas como uma carta magna do seu ministério. Porque nós vemos que nos 5 pontos da fé reformada, um deles, que é somente a fé, solia fide, ele vai dizer que, ele vai pegar a carta de Gálatas como exemplo disso para defender que a salvação vem pela fé e não vem pelo cumprimento de indulgências, não vem pelo cumprimento de obras, mas vem justamente e somente pela fé em Cristo Jesus. E aqui nós encontramos essa realidade. Só que é importante também dizermos que o fato de nós sermos justificados literalmente pela fé não significa, irmãos, que nós deixamos de praticar as obras da lei. É importante entendermos isso aqui. O homem é justificado pela fé, mas isso não significa que ele tem que estar ausente das suas obrigações em relação à praticidade da palavra de Deus, das obras da lei. Porque o que nos torna seres morais é a praticidade da palavra. É a palavra que nos torna seres morais diante do Senhor. Então, se você exclui a palavra dele da sua vida, certamente você vai ser um ser imoral. Até melhor dizer, irmãos, que a nossa fé, o cumprimento da nossa fé, está em praticar as obras da lei. Existe aquele discurso de Tiago, onde Tiago vai dizer que 2 pessoas se aproximaram diante dele, e uma disse, olha, me mostra a sua fé sem as obras, que eu vou te mostrar a minha fé com as obras. Porque a fé sem obras, Tiago vai dizer, capítulo 2, versículo 17, é morta. Então, por um outro lado, a nossa fé precisa ter obras. Mas isso não significa que nós seremos salvos pelas obras ou pela praticidade delas. É exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Do capítulo 4 até o capítulo de número 5, Paulo aqui ele vai falar sobre a nossa liberdade que nós temos em Cristo pela graça. E é exatamente um cumprimento do que ele havia falado do capítulo 1 ao capítulo 3. No capítulo 5, versículo 1, olha o que ele vai dizer. Estais, pois, firmes na liberdade com Cristo, porque Ele nos libertou, e não nos tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Quando Paulo ele escreve essa carta para confrontar os mestres judaizantes, ele estava dizendo, olha, pela graça nós somos livres de toda a condenação que a lei possa nos fornecer. E aí ele vai dizer que a lei do Antigo Testamento, ela nos levava à escravidão. Escravidão do quê? Escravidão do pecado, escravidão da pena de condenação. Pela lei nós estamos escravizados. E aí ele vai dizer, mas pela graça em Cristo, nós somos livres. Porque Cristo nos libertou. Agora, algo interessante é que ele vai dizer que nós somos livres em Cristo, mas ele vai pontuar essa liberdade. Porque existem algumas pessoas, ou algumas religiões, e principalmente algumas denominações, que acham que pelo fato de nós sermos livres em Cristo, significa que nós temos que dar ocasião à libertinagem, à praticidades da carne, ao pecado, que é o que nós temos visto hoje constantemente em muitas igrejas completamente liberais, porque distorcem o verdadeiro sentido da graça. A graça não é poder fazer tudo. Graça não é poder praticar o pecado. Graça é favor imerecido. Isso não significa que Deus está te dando licença para você pecar, pelo contrário. Deus está te mostrando que você só é salvo porque Ele morreu por você na cruz. É só isso. Mas isso não significa que Ele está falando, vá lá e peque. Estou te dando liberdade para você fazer isso. Não. Ele está te mostrando que pelas suas condições você não seria salvo. Que por você mesmo você não teria condições de ser salvo. Mas foi a graça dele e favor imerecido que nos forneceu a salvação. Então a graça, irmãos, que nós temos, a liberdade que Cristo nos oferece,
não é uma licença para nós podermos pecar. Versículo 13, ele vai dizer, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Ele vai dizer que nós somos chamados pela liberdade através da graça. Mas não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. O fato de nós sermos livres não significa que nós temos que dar invasão à carne, que nós temos que dar acesso à carne. Pelo contrário, nós temos que lutar contra a nossa carne constantemente. E aqui Paulo, para ele não ser chamado de antinomista, né, aquele que era contrário à lei, aquele que pregava uma palavra, um evangelho que tinha apenas fé, mas não tinha lei, não tinha obras, ele vai dizer o seguinte, versículo 16, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ele está dizendo que se nós vivemos uma vida espiritual em Cristo, nós não seremos escravizados pelos desejos da nossa carne. O segredo de você vencer o seu pecado é andar em espírito. E o que é andar em espírito? É você viver uma vida de santidade, de separação. É você buscar as coisas que vão fortalecer a sua vida espiritual. O que é viver uma vida espiritual, irmãos? É você viver aquilo que vai alimentar o seu espírito. O que é que alimenta o seu espírito? Leitura da palavra, consagração, jejum, oração, intercessão, diálogo com Deus. São coisas que vão te alimentando espiritualmente. Aí você passa a andar em espírito. E aqui ele vai descrever alguns assuntos em relação a isso. E ele vai falar sobre os frutos da carne. Porque não pode haver uma confusão entre a liberdade em Cristo e entre uma libertinagem. E aí ele vai descrever, olha, que os frutos da carne, versículo 17, eles lutam contra o espírito, né? Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esses, porém, se opõem um ao outro, para que não façais o que queres. Ou seja, os frutos da carne vão se opor aos frutos do espírito. E aqui no versículo 19, ele vai dizer, porque as obras da carne são manifestadas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais eu vos tenho declarado, como já vos tenho dito, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí você volta para o capítulo 2, Paulo fala que o homem é justificado pela fé. Mas aqui no capítulo 5, Paulo está dizendo que o homem é condenado pelas obras da carne. Então nós vemos que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, mas nós somos condenados pelas más obras. Irmãos, não existe salvação sem a fé, mas também não existe salvação sem as obras da fé. É exatamente o que Tiago quer falar na sua carta. Não existe uma salvação e uma justificação sem a fé, mas também não existe uma salvação sem as obras da fé. É necessário que tenha as obras da fé. E quando ele se refere aqui aos frutos da carne, ele está dizendo que esses frutos, eles vão nos levar para o inferno. Os que tais coisas a praticam não herdarão o reino de Deus. Você cometer um pecado acidentalmente, pedir perdão a Deus e e seguir a sua vida e continuar caminhando, Deus ele vai te perdoar. Mas se você vive na praticidade desses pecados, você está sendo condenado. E aí ele está dizendo, não entrarão no reino de Deus. E aí algo interessante, que no versículo 16, ele está trazendo uma explicação. Aqueles que não andam em espírito vão praticar os frutos da carne. Se a pessoa não tem uma vida espiritual na igreja, se a pessoa não busca ter uma estrutura espiritual, não busca ter uma intimidade com Deus, ela vai praticar os frutos da carne. É isso que Paulo está dizendo, porque a carne luta contra o espírito. Se você não tem uma vida espiritual estruturada, você vai praticar essas obras da carne. E aqui ele descreve que os que tais coisas a praticam não entrarão no reino de Deus. Então nós somos salvos literalmente pela fé, mas somos condenados pelas más obras. A outra carta que o apóstolo